Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós daremos início ao Teorema de Tales, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e nesta aula eu irei fazer a demonstração do Teorema de Tales. Nós iremos falar sobre segmentos proporcionais, sobre retas paralelas e transversais. Então assista este vídeo até o final, beleza? Bom, o que diz o Teorema de Tales? Na realidade, ele afirma que quando eu tenho um feixe de retas paralelas, determina em duas transversais segmentos proporcionais. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um feixe de paralelas, no mínimo 3, eu não posso trabalhar segmentos proporcionais se eu não tenho, no mínimo, dentro de uma figura, 3 retas paralelas, e sobre essas retas paralelas, eu traço duas retas transversais. O que são as retas paralelas? São aquelas retas que elas não se encontram, que elas não possuem nenhum ponto comum. Eu poderia usar como exemplo o nosso caderno de aula. Ele é formado por retas paralelas, em nenhum momento elas se cruzam, diferente das retas transversais. As transversais, em algum momento, elas vão cruzar, e através delas eu consigo determinar segmentos proporcionais, ou seja, segmentos de uma reta, um pedacinho de uma reta. Por exemplo, deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho um segmento de reta, um pedacinho de uma reta. Assim como deste ponto até este, deste até este, enfim, eu consigo obter estes segmentos proporcionais. Eu preciso conhecer razão e proporção, porque na realidade é exatamente isto que eu vou aplicar dentro dessa figura. Mas o que seria a razão? A razão nada mais é do que uma fração, ou seja, eu escrevo ela exatamente na forma de fração. E a proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu teria A sobre B igual a C sobre D. Então, a razão nada mais é do que uma fração, e toda fração é uma divisão, e a proporção é uma igualdade entre duas frações no mínimo. Eu posso ter mais, mas no mínimo duas frações. E agora, como eu vou resolver isso daqui? Eu vou montar esta proporção de acordo com as minhas transversais. Cada fração corresponde a uma transversal. No meu caso aqui eu tenho duas. Se eu tivesse uma terceira transversal, aqui eu colocaria que isto é igual a E sobre F. Se eu tenho 4 transversais, eu terei 4 frações. Cada transversal me proporciona uma fração, uma razão. Para resolver qualquer questão envolvendo o Teorema de Tales, eu vou montar a minha proporção. Então, eu vou botar a medida A sobre a medida B, que é igual à medida C sobre a medida D. Sempre o A e o C, eles precisam estar na mesma linha, e o B e D também. Então, se eu botar o A no meu numerador, eu tenho que colocar o C no meu numerador também. Eu não posso misturar A sobre D e B sobre C, cruzar essas informações, porque eu não vou conseguir segmentos proporcionais. Então, essa é a mais tradicional, mas ela não é única, porque eu posso montar desta forma, mas eu também posso montar o B sobre o A, estou falando das transversais, é igual ao D sobre o C. Vocês perceberam que o meu A, que estava no numerador, eu passei para denominador, da mesma forma na minha outra razão. Então, eu posso utilizar ela desta forma, mas eu ainda poderia usar outras formas de calcular estes segmentos aqui, calcular essas medidas, porque entre cada ponto desses eu tenho uma medida. Vocês ainda poderiam montar de outra forma. O A sobre o C, que é igual ao B sobre o D. Então, aqui eu também tenho a possibilidade de trabalhar este com este.
Eu estou trabalhando o mesmo segmento aqui, ó, da mesma forma aqui. Então, esta é uma outra sugestão que também dá para se trabalhar, mas a mais utilizada é esta daqui. Outra propriedade que eu também posso utilizar dentro do Teorema de Tales é o somatório. Eu poderia dizer que A mais B, ou seja, daqui até aqui, sobre o A, por exemplo, é igual a esta medida até esta daqui, que seria C mais D, que é um somatório, sobre C. Então, eu poderia usar esta propriedade aqui. Eu poderia ainda utilizar aqui A mais B sobre B, que é igual a C mais D sobre D. Então, se vocês perceberem, eu estou trabalhando sempre as minhas transversais. Cada fração que eu monto aqui, ela se refere à transversal. Então, eu gosto de utilizar muito essa fala. Montem as frações de acordo com as transversais, ok? Outra situação que pode acontecer também. Eu posso ter as minhas retas paralelas, que são aquelas retas que não cruzam na vertical, e eu posso ter as minhas transversais na horizontal. O procedimento é exatamente o mesmo que este daqui. Eu posso colocar o A aqui e o B aqui. Se eu botei o A aqui neste segmento, aqui neste pedaço, nesta figura, eu tenho que colocar o C aqui também e o D aqui. Então, eu não posso cruzar, eu não posso montar desta forma. A, B, C, D. Não vou conseguir segmentos proporcionais. Então, eu tenho que sempre deixar o A com o C e o B com o D. Então, esta é uma forma que pode se apresentar. Outra forma que pode se apresentar, imaginem que eu tenha 3 retas paralelas e eu tenho as transversais dessa forma aqui, ó. O procedimento desta figura para esta e para esta vai mudar? Não, vai ser exatamente o mesmo. Porque se eu continuar traçando isso daqui, eu formo um triângulo aqui. Da mesma forma aqui ele já está formado. Porque se eu continuar traçando para cá, essas minhas transversais, elas já se cruzaram. Eu tenho o A aqui, o B aqui, o C e o D, certo? Sempre a minha fração será transversal. Quando ocorre alguma dúvida, o que eu devo fazer? Eu coloco a mãozinha em cima e eu vejo a transversal como um todo, porque a minha transversal ela poderia estar desenhada da seguinte forma. Eu tenho aqui as retas paralelas e ela poderia estar dessa forma aqui. Eu tenho 2 transversais aqui. Agora, eu tenho que cuidar, porque aqui eu tenho a transversal S e aqui eu tenho a transversal T. Então, essa S aqui, o meu A é aqui, o meu B não é aqui, o meu B vai ser aqui. Ah, mas você disse que não pode cruzar, mas eu não estou cruzando, porque a minha transversal, ela é esta daqui. Então, o meu A é aqui e o meu B é aqui. Então, cuidado quando isto acontecer, ok? Por hoje, então, seria isto. Lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu farei 2 exemplos resolvidos aplicando o Teorema de Tales, ok? Eu aguardo vocês, um abraço e até lá!